Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor Machado de Araújo, aluno do curso de Engenharia de Controle de Automação pela UPE. A apresentação de hoje será sobre algoritmos de busca, ministrada para a disciplina de Inteligência Artificial, ministrada pelo professor Rubem Carlos Bernanke. Bom, algoritmos de busca. Os algoritmos de busca são códigos que encontram os passos para solucionar um problema. E antes disso, para verificar esses algoritmos, primeiro nós temos que definir um problema. E para definir bem, nós precisamos de 5 coisas. O estado inicial, que é onde o código vai funcionar, onde ele começa, as ações disponíveis para o algoritmo realizar, o modelo de transição, que é o modelo de transição com base no estado atual e a ação que deve ser tomada, qual vai ser o próximo estado que o algoritmo vai encontrar. O teste de objetivo, ele verifica se o estado atual vai ser igualado ao objetivo dele, para ele saber quando ele tem que terminar. E a função de custo de caminho, que a custo de caminho ela calcula e guarda o custo de cada passo e o custo total do caminho todo. Bom, aqui temos, por exemplo, uma função para calcular a rota. Temos inicial, que seria aqui em Arari, as ações disponíveis seria ir para Zerinde, ir para Sibiu e para Temissoara. O modelo de transição seria que com a ação ir para Zerinde, o estado de atual sairia de em Arari para em Zerinde. O teste de objetivo, ele quando chegasse em Zerinde, ele ia verificar se Zerinde é o objetivo final dele, para ele poder retornar à solução. E o custo de caminho gravaria o custo que a ação de ir para Zerinde, o valor, iria guardar esse valor, que nesse caso seria 75. Conceito importante também para os algoritmos de busca. Saber o que é uma solução ótima e o que é a abstração. Bom, solução ótima é aquela solução que maximiza o desempenho e dentre todas as opções de caminho é o melhor caminho com base numa função de desempenho. E a abstração é a capacidade de tornar um problema mais complexo em um problema mais simples, mantendo o conceito do problema e mantendo todas as suas características. No caso, por exemplo, um exemplo de abstração é que na hora de calcular uma rota num carro, num carro autônomo, em vez dele fazer cada passo bem, bem específico, ele transformar esses passos em passos mais abstratos. Por exemplo, em vez de mover o volante em um grau, ele simplesmente pegar uma direção. Ele vai abstrair e transformar os passos complicados em passos simples. Bom, tipos de problema. Depois de caracterizar esses problemas, nós vemos que temos dois tipos: os problemas de mundo simplificado e os problemas de mundo real. Os problemas de mundo simplificado são aqueles que não têm um resultado qual é a palavra mesmo? Tão importante para nós, mas eles têm a função de serem de teste e explicativo. Quando nós queremos saber simular o desempenho de um algoritmo de busca, nós usamos esses problemas
mundo simplificado para nos dar parâmetros sobre o algoritmo. E os problemas de mundo real são aqueles problemas que eles estão inseridos no nosso dia a dia, que os resultados são de suma importância para nós e que ele tem uma elevada complexidade. Aqui nós temos, por exemplo, um problema de mundo simplificado, o esquema do Ask People, que ele não tem todas as variáveis que teria no mundo real. Ele simplesmente tem duas salas, e se na sala tem a capacidade de haver ou não a sujeira e poucas ações. Ele não leva em consideração um ambiente maior, fatores que haveriam no mundo real. E aqui, um problema de mundo real, nós temos para exemplificar um caminho, no caso, para encontrar uma rota de um lugar para o outro. Esse problema envolve tanto tomar de decisão, que envolve inúmeras variáveis, como se o caminho está bloqueado, distância, e outro trânsito e outras características. Bom, para a base dos algoritmos de busca são divididas em duas: a busca em árvore e a busca em grafos. A busca em árvore. A busca em árvore, ela começa a partir de um nó, de um ponto, e a partir dele ele vai se expandindo em vários outros pontos. Esses pontos são chamados de nó. O nó, o primeiro nó é o nó raiz. Cada nó desses gera um nó, que é o nó filho. Os nós que ainda não verificamos são os nós folha, e o conjunto de todos os nós que ainda não foram explorados é a borda. Esse tipo de algoritmo, ele normalmente não apresenta um histórico, ele não guarda quais nós foram verificados e quais nós foram explorados. Isso acaba por levar a caminhos redundantes, e isso acaba fazendo com que os algoritmos entrem em loop. Nesse esquema aqui, nós temos um exemplo de busca em árvore, onde o primeiro nó, que é o nó raiz, ele começa em arade. Aí ele expande esse nó de arade, gerando três outros nós, que agora são os nós filhos, que é Sibil, Temissoara e Zerilha. E quando ele chega e explora ou expande o nó de Sibil, ele volta a ter conexão com o nó pai dele, que foi arade. Isso pode levar com que o código entre em loop, indo de arade para Sibil e de Sibil para arade. Bom, aqui temos mais ou menos uma definição do que esse loop representa. Algoritmos que se esquecem de sua história estão fadados a repeti-la. Como ele não tem o histórico, ele acaba por entrar em loop, repetindo as ações. Busca em grafo. A busca em grafos, ela adiciona agora a busca em árvore um conjunto que vai servir de histórico, que é o conjunto explorado. Esse conjunto marca todos os nós já visitados. E a partir disso, ele separa os nós explorados da borda. A borda, que, como eu expliquei, é o conjunto de nós que ainda tem para expandir. E assim ele passa a evitar os caminhos redundantes, não entrando mais em loop. Bom, infraestrutura dos algoritmos de busca. Para entrar no funcionamento de um algoritmo de busca, a partir de cada estado, nós vamos ter que guardar algumas informações sobre ele, para assim manter um funcionamento. Então, para cada nó que um algoritmo busca,
expande, nós vamos ter 4 características associadas a ele. O estado, que é o momento que representa aquele nó. Por exemplo, nesse aqui, o estado do nó nesse jogo de quebra-cabeça é a posição das pedras, é a posição das peças. O pai, que é o nó que gerou o nó atual. A ação, que é a ação que levou a gerar esse nó. E o custo do caminho é o custo que a ação tomou, o custo da ação para gerar aquele nó. Então, no exemplo, nós temos o nó que foi gerado e o estado que foi guardado ele, a atual posição das peças, o nó pai, que é o nó que gerou, a ação que levou esse nó a ser gerado, que no caso foi mover o quadrado em branco para a direita, e o custo de mover esse quadrado, que foi 6. Bom, para as funções para os algoritmos de busca funcionarem, apresentarem certo desempenho, nós temos que avaliar certos aspectos e parâmetros que definem ele. Os aspectos são a completude, que é a certeza de que o algoritmo vai encontrar a solução. A otimização, que é se dentro dos resultados possíveis, se aquele resultado encontrado pelo algoritmo vai ser o melhor. A complexidade de tempo, que é uma função que define o tempo para o algoritmo resolver o problema. A complexidade de espaço, que é uma função que define a quantidade de memória que aquele algoritmo gasta para resolver tal problema. E os parâmetros que influenciam ela são aqueles que influenciam de desempenho, são os parâmetros em que se baseiam essas funções. Sendo eles o B, que é o fator de ramificação, o D, que é a profundidade, e o M, que é o comprimento máximo de um caminho. O fator de ramificação é o fator do nó mais profundo, até onde foi expandido o número máximo de expansão. A profundidade é o objetivo mais próximo do algoritmo, ou seja, o objetivo que está no nó mais raso. E estratégia de busca. Os algoritmos de busca são classificados em 2 tipos: busca sem informação, busca cega, e busca informada ou heurística. A busca cega, ela tende a ser menos eficiente que a busca informada, porque ela é definida apenas com a definição do problema, ela é em função apenas da definição do problema, e ela baseia-se apenas na distinção do estado objetivo e não objetivo. Ou seja, ela só vai retornar o resultado com base nessa distinção. A busca informada, ela tende a ser mais eficiente, porque além da definição do problema, ela tem uma função de avaliação que vai definir o quão bem ela vai escolher o caminho para chegar ao resultado, ao objetivo. Busca em largura é a primeira busca sem informação. Ela é definida por ser ótima, ou seja, ela tem um alto desempenho. Ela se baseia na fila FIFO, que é uma fila First In, First Out, que ela explora o nó o mais antigo. Ela é completa, ou seja, ela vai sempre encontrar o resultado. Porém, em contraponto, ela tem alto gasto em memória, porque como ela guarda todos os nós que foram explorados, a memória vai se acumulando, e ela também é baseada na busca em grafos, ou seja, ela apresenta um histórico e ela não gera loop. Um outro ponto é que para definir quando ela para ou não,
ela só faz o teste do objetivo quando o nó é gerado. Ou seja, toda vez que eu gero um novo nó, eu testo para ver se é o meu objetivo ou não. E isso impede que ela passe para outros nós, ela passe do objetivo antes de terminar. Busca de custo uniforme. A busca de custo uniforme ela é completa também. Ela se baseia em grafos. Na busca em grafos, ou seja, ela guarda na memória, num histórico, quais, quais, quais nós foram explorados. Em vez de ter agora uma fila first in, first out, ela tem uma fila de prioridade. A fila de prioridade, diferente da first in, first out, ela tem uma função que ela vai, de acordo com algum parâmetro, ela vai definir qual casa vai ser explorada agora. Como ela também guarda todas as casas que já foram vistas, todos os nós que já foram passados, ela também tem um alto consumo de memória. E dessa vez, diferente da busca de largura, ela só testa o nó quando o nó é expandido. Ou seja, ela vai gerar uma quantidade de nós, ela vai gerar vários nós, mas ela só vai verificar se um nó é um objetivo depois que ela chegar naquele nó e expandir ele para a próxima casa de nós. Bom, aqui temos um exemplo onde o algoritmo de busca ele vai tentar encontrar o caminho entre Sibiu e Bucareste. Para isso, ele vai ele vai expandir o nó de Sibiu para o nó de Rinico Vilcea e Fagaras. Só que ele só vai ir para o próximo nó com base na fila de prioridade, que dessa vez é o custo do caminho, vai ser uma função que vai levar o custo do caminho em consideração. Então, ela não vai expandir, ela sempre vai expandir dessa vez pelo menor custo. No caso, em vez dela seguir para Fagaras primeiro, ela vai sempre expandir para Vilcea, por causa da diferença de custo. Quando ela expandir para Vilcea, ela vai encontrar Piteste. E, de novo, a fila de prioridade vai dar prioridade para um nó com o menor custo, que no caso vai ser Piteste. A partir de agora, ela vai achar Bucareste, que é o objetivo, mas ela não vai expandir para Bucareste. Por quê? Porque o custo de Fagaras é menor. Então, primeiro ela vai explorar Fagaras e depois ela vai comparar o caminho de Fagaras para Bucareste e Piteste para Bucareste e explorar o de menor custo. Por isso ela não é ótima, porque ela expande, ela faz essa expansão dos outros caminhos com base no custo e ela, mesmo podendo já ter achado Bucareste, ela teve que expandir primeiro para Fagaras. Bom, busca em profundidade. A busca em profundidade, ela tanto pode ser em grafos como em árvore. Ou seja, ela tanto pode ter um histórico como não. Isso pode gerar loops. As suas características variam de acordo com o algoritmo base usado nela. E ela funciona com fila em LIFO. Quer dizer que o último a entrar é o primeiro a sair. E isso faz com que ela sempre pegue o nó mais antigo e expanda ele antes de passar para o nó mais novo. Bom, dessa vez, como ela expande o nó mais antigo primeiro, ela sempre vai pegar o caminho mais antigo, explorar ele todo antes de passar para o próximo.
ela funciona com a busca como uma busca em retrocesso, porque ela faz como eu falei, ela faz dessa forma. Ela primeiro expande um nó, depois ela volta para o anterior, para o menos antigo, explora esse nó todinho, aí depois ela volta pro. Ela vai em ordem decrescente do. Ela vai em ordem decrescente de temporalidade em que os nós foram inseridos nela, do mais antigo para o mais novo. Por isso ela é uma busca não ótima, porque ela sempre vai expandir um caminho todo, mesmo que esse caminho não tenha a resposta necessária. Mesmo que o caminho não tenha o objetivo, ela vai expandir sempre um caminho até o máximo, antes de passar para outro. A busca em profundidade limitada. Ela funciona do mesmo jeito que a busca em profundidade normal, só que dessa vez, em vez de eu ir até o final, eu vou ter agora o meu D, que é a profundidade, eu vou ter um valor máximo a qual eu posso chegar nele. Isso leva a um consumo mais baixo ainda de memória, porque eu vou sempre impor um limite na busca até onde ela pode ir. Dado esse fato, ela não é uma busca completa, ela é incompleta, ou seja, ela nunca vai, ela talvez possa não achar a resposta que eu quero. Agora ela pode falhar e não apresentar uma resposta clara do objetivo. Bom, ela também pode ser uma busca em grafos ou em árvore, apresentando um histórico ou não que vai impedir loops. Busca, busca de profundidade iterativa. A busca de profundidade iterativa, ela é uma busca de profundidade limitada, em que o limite a cada nó gerado, a cada busca feita, vai ser expandido para um limite maior. Ou seja, o meu limite ele vai começar com um dado valor, e toda vez que eu chegar nesse limite, ele vai realizar uma nova busca, agora com um limite maior. Quando o limite ele está dentro de um espaço finito, essa busca ela se torna completa, porque ela sempre, do mesmo jeito que uma busca de aprofundamento, ela vai chegar a um resultado. Ela tem um médio uso de memória, porque diferente da busca de aprofundamento limitado, ela vai ter que rodar várias vezes e vai ter que passar por um mesmo nó que já foi gerado mais de uma vez. E ela também é uma mistura da bucha de largura. Ela também tem uma característica da bucha em largura, porque ela sempre vai explorar todos os nós dentro daquele limite. Bom, aqui temos um exemplo que a primeira busca ele define o limite para zero, ele explora esse limite, quando ele chega no máximo, ele gera uma nova busca agora, e de novo ele explora o primeiro nó, que é o nó raiz, e depois expande para o próximo grau, que vai ter os nós filhos B e C. Aí ele vai explorar o nó B e o nó C. Depois ele vai começar uma nova busca, aumentando o limite agora para 2, e vai explorar o A, o B, o C, e depois ir para o próximo andar de limite, e explorando todos eles. Bom, essa é a primeira parte. Muito obrigado. A próxima parte será sobre buscas heurísticas ou busca com informação. E ficamos por aqui.